Graças a Deus. Eu tenho uma palavra para ler neste dia, que encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 9. Mas antes de ler, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e divulgue para outros a respeito deste canal de pregação. Então vamos à leitura. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, a palavra, ela declara que Deus é fiel. Deus é fiel. Aqui está falando da fidelidade dele. E diz, é por ele, por essa fidelidade, que nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Meus irmãos, o que é comunhão, meus irmãos? Caminhão é andar junto, é participação. Então fomos chamados para ter comunhão com Jesus, andar com Ele. Você quer andar com Jesus? Eu sei que quer, nós queremos. Eu quero. E eu creio que neste momento Jesus está aqui comigo. Eu não estou vendo, não posso tocar, mas pelo poder do Espírito Santo Ele está aqui, porque a palavra é verdade. Nós fomos chamados para a comunhão, meus irmãos. Não foi chamado para ausência. E quando estamos pensando em comunhão, nós vamos ver a razão de ser para a comunhão, para como andar junto. Nós encontramos no Velho Testamento uma palavra que é muito importante. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Porventura, se não estiverem de acordo, dois andarão juntos? Então, os dois vão andar juntos porque tem uma determinada comunhão, ele tem o mesmo princípio. E se eu não estiver de acordo, eu não posso andar com Jesus. Nós temos que andar com Ele. Nós fomos chamados para a comunhão. A palavra é taxativa, que foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas, para andar com Ele, meus irmãos, tem determinados padrões. Nós temos que entrar no padrão bíblico. E não é que Deus vai entrar no nosso padrão. Há muitos anos, eu li um livro editado pela Assembleia de Deus, a Casa Publicadora, e o título do livro é Um Apóstolo da Fé. Era daquela série Edifica a Tua Alma. Então, não está falando a respeito da biografia de um pregador chamado Schmidt Vigliort. Eu não sou muito bom de pronunciar. E este homem, Deus usava em cura divina de uma maneira poderosa, meus irmãos. Mas determinado ele foi chamado para orar numa determinada casa. A filha foi procurar ele e pediu para orar. E ele foi. Mas quando chegou lá, que viu aquela senhora doente, ela estava passando muito mal na cama. Quando ele começou a conversar com ela e olhou, ele sentiu, pelo Espírito Santo, que aquela mulher era soberba. Que no seu pensamento ela queria como se Jesus se humilhasse para ela. E sabe o que é que ele fez? Ele disse para a filha, olha, eu não vou orar por ela não, e foi embora. Esse era um homem cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Não o Senhor se humilhar para nós. Ele se humilhou para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele fez a obra. E agora ele é Deus. E passou-se então o tempo. Dias depois, aquela filha aflita procurou ele de novo para ir orar.
E ele foi. E quando chegou, encontrou um quadro completamente diferente. Aquela mulher estava humilhada, espiritualmente quebrada, precisando. E ele orou por ela. E Jesus curou. Tirou o impedimento. Meus irmãos, eu fui chamado para a comunhão de Jesus Cristo com Ele. Fui chamado por Deus. A palavra que Deus é fiel e pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos chamou para a comunhão com Jesus. Ele nos chamou para andar com Jesus. Nós precisamos andar com Jesus. Mas para andar com Jesus tem determinadas normas. Jesus é santo, é poder. Nós temos que obedecer, fazer a vontade do Senhor. Se assim não podemos caminhar junto, eu tenho que me submeter a Ele. Ele é o Senhor, meus irmãos. Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor. Não é só para falar de boca para fora, mas é a realidade. Eu tenho que reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele tem todo o poder. Eu preciso da comunhão dEle. Então eu tenho que ficar nas normas dEle, na obediência dEle, na vontade dEle, para ter comunhão com Ele. E o Deus fiel te chamou, meu irmão. Te chamou, minha irmã. Nós não podemos fazer nada sem a presença, sem a direção do Espírito Santo. Mas nós temos que te humilhar. Ah, que coisa! Sujeitar a Deus. Eu quero a comunhão com Jesus. Eu quero andar com Ele. Eu preciso que Ele ande comigo. Mas para Ele andar comigo, eu tenho que me submeter aos padrões dEle, não Ele submeter a meus padrões. Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tu és o Senhor, faça comigo a tua vontade. Coisa gloriosa, meus irmãos. Que coisa gloriosa ter comunhão com Jesus. Isso é importante. E às vezes, nós estamos olhando, lamentavelmente, uma igreja veio num dia de culto de domingo cheia, mas poucos têm comunhão. Poucos estão ligados com Jesus. Nós temos que ter a comunhão com Ele, meus irmãos. Sentir a presença. Estar pronto para obedecê-lo. Fazer a sua vontade. Eu espero que com essas breves palavras sirva também para você, como serve para mim. Que nós temos que nos sujeitar a Deus. Nos sujeitar ao Senhor. Andar com Ele. Para ter comunhão com Ele. Ele é o padrão, Ele é o Senhor. E nós andando com Ele, nós seremos abençoados. Mas eu tenho que negar a mim mesmo. Seguir a Jesus. Não Ele me seguir, eu que tenho que seguir, eu que dependo dEle. Ele é que tem a salvação, Ele que tem a vida, que tem o poder. Vamos pensar nisso, meus irmãos. E que o Senhor abençoe a todos. Que fiel é Deus, pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Vamos valorizar essa comunhão e andar na presença de Deus. Amém. Eu quero orar. Se você quiser, ore comigo. Pai de amor, Deus das misericórdias. Deus bendito, Tu nos chamaste, Senhor. Tu que é fiel para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, nos dá graça com todas as nossas falhas e fraquezas, que possamos andar na Tua presença, ter comunhão contigo, Pai eterno. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.